querido filho e filha, que alegria a gente estar se encontrando no Evangelho do 15º domingo do Tempo Comum. Hoje nós vamos ouvir a parábola do semeador e Jesus vai nos falar sobre a importância da palavra de Deus. Porém, antes de a gente começar a nossa meditação, quero convidar você a colocar aí o seu like no canal do YouTube para nos ajudar a ter mais relevância. E se você não se inscreveu, inscreva-se, porque nós somos uma família que ama a Jesus. E também, lembre-se, você aí do Instagram e do Face, coloque o seu curtir e todos o seu comentário, que é muito também importante. Peçamos o Espírito Santo. Pai maravilhoso, nós nos colocamos na Tua santa presença e nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Ilumina nossa mente, fala ao nosso coração, para que com a força do Espírito Santo nós possamos ouvir a Tua palavra e praticá-la para receber as Tuas bênçãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9, a versão mais breve. Saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar na barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Disse Jesus: um semeador saiu a semear e, semeando parte da semente, caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mensagem deste domingo é sobre como está realmente o nosso relacionamento com Deus. Talvez muitos digam: está bem, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu rezo, porque eu vou à igreja, porque eu faço algum trabalho, procuro ser uma pessoa que pratica o bem. Tudo isso é importante. Tudo isto é necessário, tudo isto deve ser realmente uma parte da nossa vida cristã. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo, através da parábola, através da história que nós acabamos de ouvir, a parábola do semeador, ele nos convida a nos examinar com cuidado. Que tipo de terreno você, eu, nós somos em relação à palavra de Deus? Como é que nós a temos recebido e praticado? Na parábola do semeador, Jesus descreve os diferentes tipos de solo onde as sementes caem. Algumas caem à beira do caminho, onde os pássaros as comem. Outras caem em terreno pedregoso, onde não conseguem criar raízes.
Há também as sementes que caem entre os espinhos, sufocadas pelo crescimento deles. E por fim, Jesus diz que algumas sementes caem na terra boa e produzem frutos. Os diferentes tipos de solo representam como é o coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Nós temos que realmente permitir que o Espírito Santo nos convença. Jesus é a palavra que se fez carne no ventre de Maria. Jesus é a palavra através da qual Deus realiza tudo pela ação do Espírito Santo. Por isso, ouvir a palavra significa receber Jesus. E receber Jesus com o coração significa também receber a salvação, o perdão, o consolo, a cura, a libertação. Algumas pessoas têm corações endurecidos, como o solo à beira do caminho. A mensagem de Deus não penetra nelas e é facilmente roubada. Outras têm corações superficiais, corações que se entusiasmam com a palavra num determinado momento, mas mais adiante desistem. Há ainda os corações cheios de preocupações com as coisas do dia a dia, do mundo, e que acabam sufocando a palavra. E por fim, há aqueles que possuem o coração aberto, permitem que a palavra frutifique em sua vida. A grande lição da parábola do semeador é que, independente do solo em que as sementes caem, Jesus nunca desiste de nos oferecer a sua palavra e o seu amor. Ser cristão, ter encontrado a Jesus, significa imitar a Virgem Maria. Ela ouviu a palavra, mas ouviu com o coração. E esta palavra, regada com o Espírito Santo, foi tão forte acolhida pela Virgem Maria que ela gerou Jesus. Nós, devotos de Nossa Senhora, nós que amamos a Mãe de Jesus, devemos realmente permitir que o Espírito Santo nos dê o sabor, o desejo, a sede, a fome da palavra, porque é assim que nós seremos católicos invencíveis, seremos cristãos vitoriosos. Portanto, nós temos que entender que cabe a nós decidir como é que nós recebemos esta mensagem. Devemos refletir sobre o estado dos nossos corações e perguntar se estamos realmente dispostos a abrir espaço para a palavra de Deus germinar e frutificar em nós. Devemos permitir que a palavra penetre em nós e transforme os pensamentos, palavras e ações, para que nós possamos refletir a palavra de Deus agindo, a palavra de Deus nos iluminando, a palavra de Deus nos impulsionando, a palavra de Deus nos convencendo. Se eu estou em Jesus, se a sua palavra habita em mim, eu sou, você é, nós somos mais do que vencedores. Que o Deus Todo-Poderoso possa derramar em nossa vida, como derramou na vida da Virgem Maria, a força do Espírito Santo, para que, como ela, nós possamos dizer todos os dias: faça-se em mim, segundo a tua palavra.
e assim que nós possamos ser felizes e fortes, como foi a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta palavra trouxe força espiritual para você? Compartilhe e deixe um comentário. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Faça comigo esta peregrinação dos santuários marianos da Europa, começando na França, Santuário de Lourdes, onde Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette, Santiago de Compostela, na Espanha, Portugal, Braga, com o Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, cidade do Porto, e depois estaremos na Capelinha das Aparições em Fátima, para receber as graças que Nossa Senhora trouxe para os pastorinhos. Terminaremos em Lisboa. Saída 11 de outubro. Ligue no horário comercial para 0 operadora 11 3257 9511. Viaje comigo!